Olá, Thaís, tudo bem? Oi, tudo, Gabi, e você? Eu tô ótima, é um prazer poder conversar com você sobre imigração para Portugal. E hoje eu queria conversar com você a respeito do famoso Golden Visa, né? Ai, Muita nem gente tem fala. perguntado Tema sobre a quente aí no possibilidade. mercado. Pois é, e algumas pessoas também preocupadas com a possibilidade de acabar esse visto. Então, para começar, eu queria que você explicasse para gente o que é o Golden Visa. Ah, perfeito. Só para dar uma introduzida, né? Eu sou advogada no Brasil e em Portugal e atuo na área de imigração e vistos, né? O Golden Visa é um programa de residência para investidores estrangeiros. Ele também é conhecido como autorização de residência por investimento, ARI, né? Esse programa ele foi criado em 2012 com uma finalidade de estimular a economia portuguesa, né, e receber mais investimentos estrangeiros em Portugal, tá. Hã, Aí vem muito essa informação do que: "Ah, o Golden Visa vai acabar?". Não, não é que o Golden Visa vai acabar. Alguns tipos de investimento, digamos assim, não serão mais elegíveis a ter essa autorização de residência. E aqui a gente coloca todo programa de investimento é acima de 500.000, né, então acima de 500.000 euros. Então eu vou falar um pouquinho como o mundo é hoje, né, e dou uma pincelada nas mudanças que vão ocorrer, tá bom? Perfeito. Hoje os investimentos em imóveis, então a gente tem desde 2012 muitos investimentos em Portugal, e isso em zonas de baixa densidade, interior de Portugal ou Lisboa em Porto, que existia a possibilidade de você investir em fundos imobiliários, então cotas em hotéis, apart-hotéis, flats, ou compra mesmo de apartamento, casa, acima de 280.000 em zonas de baixa densidade e acima de 500.000 euros, em Lisboa ou Porto, então grandes centros, né. Por conta da inflação, do aumento que vem ocorrendo do último ano para cá, e eu acho que também na questão depois da pandemia e com a guerra da Ucrânia, a gente sentiu, que isso fomentou, os valores, né, puxou os valores dos imóveis para cima. E aí as pessoas que são residentes em Portugal, acabavam não encontrando casa, né. Então, por conta disso, o governo levantou a mão e ingressou com uma proposta para que investimentos imobiliários, né, em imóveis, não fossem mais elegíveis, tá. Ainda está vigente, então muita gente que já tem NIF, que é o número de contribuinte, identificação fiscal, né, em Portugal, e conta bancária, ainda está fazendo esse tipo de investimento, porque é uma autorização de residência num portal à parte, ele tem um tempo específico de análise, pode ser deferido em 6 meses ou até 1 ano, sendo dispensado o visto de entrada em Portugal. Então, você submete tudo de forma online, comprovações do investimento, abertura da conta bancária, contrato de promessa de compra e venda, registro do imóvel, tudo isso você coloca isso de forma online para que seja submetido e você tenha entrevista já em Portugal. Com isso, obviamente, você tem autorização de residência, você e a sua família, né, a pessoa que investe e a família, podendo renovar sucessivamente, por 5 anos, 6 anos. A maioria dos investimentos, né, porque você não pode investir e retirar esse valor depois que a autorização for emitida. Você fica ali 5 anos com aquele tipo de investimento preso, né, digamos assim. E aí, nessa questão de investimento, você, depois de 5 anos residindo em Portugal, você tem direito a ingressar com pedido de nacionalidade portuguesa também, Depois de 5 anos, né? depois de 5 anos. Então, é benéfico, eu acho que para quem quer investir, para quem quer ter uma casa de veraneio, por exemplo, né,
fazer esse tipo de investimento. Óbvio, foi aprovado em fevereiro, teve aprovação na plenária do Congresso agora em julho, 19 de julho, e o que que a gente está aguardando quanto aos imóveis, né? É essa parte da elegibilidade. A manifestação do presidente da República para saber se já entra em vigor ou se a gente tem um período aí de adequação, né. Então, muita gente está especulando que entre em vigor ano que vem, mas também pode ser a entrada em vigor imediata. A gente agora precisa aguardar essa parte. Então, a elegibilidade por investimento imóvel, ela é certeza que vai acabar, após essa aprovação e digamos assim, entrada em vigor dessa lei. O que fica, né, investimento em empresa, eu acho que isso é legal saber, porque tem muita gente que tem a vontade de abrir uma empresa ou fazer um investimento de forma internacional. Hoje Portugal é um hub de tecnologia, né, então se você investe valores capital estrangeiro, né, acima de 500.000, então sempre olhando grandes investimentos, né, valores tickets altos, acima de 500.000, crie 10 postos de trabalho, ou você está fomentando uma empresa portuguesa, né, com capital estrangeiro, também permite autorização de residência. Tanto seja você investindo numa empresa já existente ou você querendo abrir a sua própria empresa, trazer, né, internacionalização de negócios, né, trazer a sua empresa para cá. Esse tipo de investimento, acima de 500.000, também dá a oportunidade de autorização de residência. O bom do Golden Visa, para pessoas, por exemplo, que estão nos Estados Unidos, Brasil, eu acho que é ao redor do mundo, né, você só precisa comprovar 7 dias em território nacional por ano. Então, você tem uma autorização de residência que você precisa somente passar 7 dias, o mínimo, 7 dias em Portugal. Hoje, um brasileiro que quiser ter residência permanente em Portugal, ele consegue essa residência comprando ou investindo em imóvel em Portugal? Consegue, só que aí tem um hífen aqui, porque houve uma mudança recentemente na legislação, né, e nós estamos aguardando o presidente da república, aprovar e sancionar essa lei. Se sancionar, então a gente está nesse período de avaliação. Muitas pessoas estão, especulando que entre em vigor somente em janeiro, outras ainda estão especulando que entre em vigor ainda esse ano, né. Então, se o cidadão português brasileiro, na realidade, tenha NIF, que é identificação fiscal, e conta bancária, e já tenha um imóvel em vista, a minha sugestão é: faça esse investimento o mais rápido possível, por exemplo. Ah, entendi. E qual seria uma outra opção para uma pessoa que tem, condições de fazer um investimento alto e quer uma residência na Europa, quer ter residência europeia através de Portugal? Hoje, por exemplo, agora com essa mudança da legislação, investimentos em empresas estrangeiras, então fundos de investimento, em capital de risco, né, então compra de ações, compra de cotas, em empresa, ou a pessoa que queira investir e abrir o seu negócio, né, então estar disposto a abrir, internacionalizar, abrir uma empresa que crie, digamos, e fomente a economia portuguesa, crie postos de trabalho em Portugal, ainda existe. Se, obviamente, a pessoa não tiver interesse em fazer esse investimento de risco, em alguma empresa portuguesa, existe a possibilidade de outras formas de imigração, que é, por exemplo, um visto D7, que é visto de rendimentos próprios, ou algum visto que seja empresário, que tenha esses rendimentos, que comprove, que não precise trabalhar, né, então, eu acho que existe outros métodos que consiga comprovar. Entendi. Então, para uma pessoa que quer fazer, ainda dá tempo, mas ela precisa
agir rápido, né? Precisa agir rápido, isso mesmo. Então, é aquela coisa, existe a possibilidade, tem muita gente fazendo ainda, mas, é aquilo, pode ser que seja aprovado, né, seja sancionado a qualquer momento. E já Mas aí estamos nessa expectativa. para quem já adquiriu a residência, não vai ser prejudicado, né. Não vai ser prejudicado, isso Mas aí ela mesmo. consegue renovar? Consegue renovar, vai continuar em vigor a legislação do momento que ela aplicou lá atrás. Ah, muito bom, interessante, Né, então bacana. isso é interessante. Hoje, para quem quer fazer um investimento, então, em capital de risco mesmo, fundos, mas em ações, em cotas, ainda existe e permanece. Muita gente estava com aquela dúvida, aquele problema: "Ai, o visto gold vai acabar". Não, vai acabar a elegibilidade para imóveis somente. As demais modalidades consegue e vão continuar. Outra modalidade que vai acabar é transferência de capital, porque pessoas que investiam, que transferiam capital para Portugal acima de 1,5 milhão também conseguiam autorização de residência. Agora isso vai cair por terra também. Entendi. É importante isso que você falou, porque para o Golden Visa não é só uma residência através de investimento em imóvel, é qualquer tipo de visto de residência, que é concedido sob o pretexto de um investimento, né. É isso Então, mesmo. não se restringe ao imóvel. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o Golden Visa que os Estados Unidos têm, é o EB5, que Uhum. exige que, né, basta a pessoa investir, é uma soma considerável, né, de dinheiro, no mínimo US$ 800.000, que ele vai conseguir uma residência, ou seja, um green card, ele e a família, né. Então, no caso dos Estados Unidos, não tem um Golden Visa atrelado a imóveis, não Ah, existe, é só perfeito. atrelado a um fundo de investimento. Já em Portugal, até então, existe, né, Isso, ainda até então existe ainda um Golden existe isso. Visa de imóveis. Isso mesmo. E aí, é isso, ele foi criado em 2012 e desde então, né, fomentou muito esse investimento. Então, se você for olhar, 80% das autorizações de residência por investimento veio através da compra de um imóvel ou fundo de investimento imobiliário. Uau, 80% é muito, É muito, é é bastante. muito. Então, por conta disso, que fomentou muito essa especulação imobiliária, o governo e o Congresso decidiu tirar esse tipo de elegibilidade. Ah, muito interessante. Parabéns, doutora Thaís, porque, assim, é notório como você tem um domínio aí da legislação imigratória de Portugal, então, muito obrigada por esse tempinho que você está tirando para responder essas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade, né, eu acho que sempre é importante ter essa troca, essa partilha e o que precisar de mim, estou por aqui. Obrigada.